Tempo agora para apresentarmos projetos que comprovam a participação de muitos cidadãos na construção da sociedade atual. Jorge Livre Monteiro é Presidente do Conselho de Administração da Fundação Fé e Cooperação, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, antes de mais, por estar neste programa. Antes de apresentarmos muitos projetos que a Fundação Fé e Cooperação desenvolve, a FEC, não é? Que desenvolve, perguntava-lhe, na sua opinião, que participação é preciso, de facto, cada cidadão ter para que Portugal seja melhor no presente e no futuro e tenhamos este orgulho não só de ver os jogadores no campeonato do mundo, mas, enfim, ali com a bandeira de Portugal, mas também no nosso cotidiano, não é? Eu acho que o mais importante para o país todo é que cada cidadão seja o melhor que pode ser. E, portanto, no fundo, aqui a grande questão é sempre como é que cada um de nós não tem medo de procurar o seu próprio destino, não tem medo de procurar a sua própria realização e, portanto, de ir atrás dos sonhos em que acredita e, no fundo, de pondo os seus talentos a render. E, portanto, acho que esta é aqui a grande questão e o país será feito de todas essas pequenas pessoas que fazem um grande país. E, portanto, aqui a grande questão é como é que nós temos esta coragem de não nos acomodarmos, mas, no fundo, deixarmos-se interpelar por aquilo em que acreditamos. E eu acho que hoje vamos falar aqui da Fundação, mas que todos estes projetos de cooperação, que já são muito grandes, mas muitos deles começam com uma pessoa individual que tem uma ideia e é através dessa ideia e dessa motivação de um só que depois há um grupo maior que vai. E, portanto, aqui a grande questão é que não nos podemos deixar instalar e acomodar. E esse pode ser um perigo nesta ocasião, tempo de crise que ainda permanece, tempo, enfim, de muitas ajudas que é preciso dar a quem passa necessidades no imediato. Continua-se a acreditar no amanhã, naquilo que vai observando? Eu acho que muitas vezes situações de crise são aquelas em que nos obrigam a mexer. Eu acho que a grande questão é como é que... E em Portugal aconteceu isso? Eu acho claramente que sim. E a diferentes níveis. Quer dizer, eu penso, neste nível social, viu-se a quantidade de redes que foram criadas, a quantidade de pessoas que se dispôs a ajudar os outros. A nível empresarial, a quantidade de empresários e gestores que teve que sair do país. A nível mesmo pessoal, tantas pessoas que tiveram que procurar outros locais, que tiveram que mudar de vida. Portanto, eu acho que claramente a crise foi um momento de transformação de muitos de nós e penso eu que para melhor. E, portanto, aqui a questão, eu acho que por vezes até é os momentos de maior prosperidade que no fundo nos deixam fechar mais e que nos deixam ficar no nosso pequeno mundo que achamos que é muito interessante. Sim, pelo menos a crise obriga-nos a ir para fora e a trabalhar de forma diferente. Também a debater o Portugal cá dentro. Há pouco, neste programa, vimos debates sobre o futuro da democracia, que decorreram na Jornada da Pastoral da Cultura. Esse debate, ele cruzou-se na nossa sociedade, a preocupação com o amanhã das próprias instâncias de governo num regime democrático. Eu acho que sim, e é com alguma preocupação que vemos estas últimas eleições e o alinhamento das pessoas Parece contraditório. No fundo, se calhar as pessoas não sentem que por aí é um caminho que possa fazer a diferença. E, portanto, se calhar estão mais preocupadas com o seu bem-estar e com a sua família e com o seu pequeno mundo do que propriamente com estas instituições políticas que, no fundo, fazem a diferença, que afetam a nossa vida profundamente, mas que nós achamos que não é o nosso campo. E, se calhar, aí também é um campo onde nós devíamos ter mais coragem de ir à procura desse campo. Mais intervenção. Falamos dos projetos da FEC, de que forma é que levam o nome de Portugal, a própria língua portuguesa, além fronteiras? Eu acho que aqui um primeiro grande número que todos os anos me impressiona e que eu acho que nos deve orgulhar a nós portugueses e a nós católicos, porque a maior parte destas instituições são dirigidas e potenciadas por pessoas católicas, é que há cerca de 400 pessoas que todos os anos partem para países de missão. Portanto, já é um número suficientemente, não são 4 ou 5, são 400. Portanto, em voluntariado? Em voluntariado. Projetos de 1 mês, projetos de 6 meses, projetos de 2 anos. E, portanto, é muito interessante perceber que todos os anos 400 jovens portugueses avançam para outros países em projetos de voluntariado para trabalharem, na maior parte dos casos, com a Igreja desses países. E, portanto, eu acho que esse é um número que a nós nos deve deixar satisfeitos e a Fundação, como potenciadora e como coordenadora desta rede do voluntariado missionário, do laicado missionário, é algo que nos interessa e que nos satisfaz bastante ver que todos os anos há este renovar. E é um renovar que parte de mais de 70 instituições espalhadas pelo país, desde grupos de congregações, até associações, até grupos informais de pessoas que sentem esta vontade e este sonho e, portanto, que avançam. Portanto, eu acho que este é um projeto interessante que nos deve levar a pensar e é muito interessante ver que muitos destes 400 jovens que partem todos os anos
depois acabam por ter experiências que os levam a seguir depois mesmo profissionalmente por outros países. E, portanto, esse é interessante e eu acho que é um projeto que nos devemos orgulhar hoje no Dia de Portugal. E que tem vindo a solidificar-se de ano para ano? Sim, é interessante ver, estava aqui com os números que me deram, que isto em 2013 eram cerca de 200 pessoas e depois tem vindo a crescer de forma gradual, principalmente a partir de 2009, onde este número chega agora aos 400. Portanto, é interessante vermos nestes últimos 10 anos, já são 4.000 pessoas que partiram. Portanto, é um número já interessante e que pode fazer a diferença mesmo nas nossas comunidades. E sem dúvida que é uma experiência, para além da ajuda voluntária que prestam, também de enriquecimento pessoal, não é? Sem dúvida nenhuma. Desses voluntários. Essa é uma grande realidade, que além de toda a ajuda que se faz, quem vai vem sempre diferente depois do contacto e no estudo que se fez destas pessoas que foram, dizem precisamente isso. Que este, para muitos, é um primeiro contacto com uma cultura totalmente diferente, é uma primeira experiência de doação total durante estes meses. Portanto, eu acho que é uma coisa muito importante e que fará muito bem aos próprios, a quem recebe a ajuda e também a quem recebe depois estes jovens que regressam a Portugal. De que forma é que a Fundação está envolvida no ensino do português? A Fundação tem desde há 10 anos que está muito envolvida nesse ponto, numa colaboração muito estreita e interessante com o próprio governo português, através do Instituto Camões, hoje em dia, e temos temos feito esse projeto com mais empenho na Guiné-Bissau. E, portanto, existe uma presença regular na Guiné-Bissau nos últimos 10 anos e, neste momento, temos uma equipa de cerca de 50 expatriados, portanto, 50 portugueses que estão a trabalhar na Guiné-Bissau num amplo projeto de educação que vai desde o jardim de infância até ao ensino secundário. Portanto, é um amplo projeto que realmente tem algum impacto. Estes 50 portugueses depois trabalham com formadores guineenses e, portanto, multiplica estes números por bastantes formadores e depois isso aqui tem um impacto indireto também junto dos jovens guineenses muito grande. Portanto, é muito interessante ver estes 50 pessoas em permanência, no fundo, a apoiarem o português, a apoiar a educação, porque acreditamos claramente que sem educação não é possível o desenvolvimento do povo da Guiné, neste caso. E, portanto, é essencial este apoio que pretendemos dar. E essa é uma causa que sempre se defende e se releva a importância que tem neste dia a defesa da língua portuguesa. O contacto no terreno, no caso da Guiné, verifica-o constantemente. É preciso essa difusão, esse compromisso na defesa do português? Não, sem dúvida, até porque o português acaba por ser básico para todas as outras disciplinas. E, portanto, no caso dos países lusófonos. Nos casos dos países lusófonos, que é onde trabalhamos na Fundação. E é muito interessante ver também, quer dizer, que começámos inicialmente a trabalhar em estádios mais avançados da educação, mas depois fomos até à educação de infância, porque percebemos que é essencial que também aí o português fosse logo ganho, para depois possibilitar conseguir aferir os conhecimentos que eram necessários depois nos primeiros ciclos. E, portanto... A Fundação Fé e Cooperação, a FEC, por esta via do ensino do português, do voluntariado, de outros projetos que desenvolve, é um parceiro para este Dia de Portugal, um ator principal para a defesa da nacionalidade. Não somos um ator principal, mas de qualquer forma somos um ator, claramente, e somos um ator que, com toda a história que já temos uma presença muito regular junto de toda esta comunidade lusófona. E para além destes projetos mais de cooperação direta, na área da educação, na área da saúde, onde também estamos a trabalhar muito em Angola, nesta área, a Fundação depois tem todo um trabalho de colaboração com as congregações religiosas, com as dioceses, agora no mês de julho, portanto daqui a um mês e meio, mais ou menos, vamos ter um encontro das igrejas lusófonas, que vai ser em Luanda, onde vai reunir os presidentes das conferências episcopais de todos os países lusófonos e os bispos residentes. Portanto, no fundo, aqui a Fundação também é um pivô para fazer este encontro entre pessoas que falam português e, no fundo, também levar o número de Portugal mais longe. E vão concretizando já há alguns anos, sem dúvida. Jorge Bruno Monteiro, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar os projetos desenvolvidos pela Fundação Fé e Cooperação e que levam o nome de Portugal além fronteira.